quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu estava meditando essa palavra hoje pela manhã. E nós estamos num ano, iniciando o ano de 2024. E é interessante que quando a gente começa um ano, a gente parece que zera tudo do 2023 e fala: agora vai começar tudo novo, vai dar tudo certo, agora é diferente. E parece que a gente vivesse como se fosse um resetar, a gente começasse do nada, tentasse esquecer o passado. Mas muitos de nós, às vezes na primeira semana de 2024, que tentou começar com tudo bom, aconteceram algumas coisas na primeira semana que você já ficou com medo do 2024 ser ruim, Então eu estou aqui para falar que 2024 vai ser o melhor ano da sua vida até então, porque é um ano onde a presença de Deus vai se revelar a você e a sua casa. Amém? Se você tem a presença, meu irmão, você tem tudo que você precisa para seu ano ser extraordinário. E falando sobre isso, eu quero trazer um pouquinho um pano de fundo a respeito daquilo que eu quero compartilhar nessa tarde com vocês. Eu quero falar a respeito de um episódio. Eu gosto muito das histórias da Bíblia. Quem me conhece sabe que eu gosto de entrar na história como se eu estivesse vendo um filme. Então eu vou contando a história de um jeito que eu quero que a pessoa visualize do mesmo jeito que eu visualizo. E eu quero já quase que ela veja o filme junto comigo. Quem também é assim? Gosta de ver as histórias da Bíblia e visualizar e tal. E eu estava lendo ali a respeito do profeta Elias. E quando nós nos deparamos ali com a história de Elias, existem muitos episódios interessantes, mas por favor, preste-me atenção, me dê a sua atenção para eu trazer um pano de fundo para que você possa entender aonde eu quero chegar. Quando nós olhamos para a história de Elias, Elias era um profeta, que ele viveu o seu chamado durante o reinado de Acabe. Diga comigo, Acabe. Acabe era esposo de Jezabel. Jezabel, uma mulher complicada. Algumas pessoas já ouviram falar, talvez numa oração, ou de repente no momento de libertação, todo o espírito de Jezabel. E a pessoa às vezes nem sabe o que é o espírito de Jezabel, e fala: todo o espírito de Jezabel está repreendido, porque está fazendo alusão à esposa de Acabe, a Jezabel, que na verdade ela era uma mulher manipuladora. Ela era uma mulher que tinha se levantado para influenciar Acabe, e ela basicamente se levantou contra os profetas de Deus, e ela perseguia os profetas de Deus, e ela decidiu que eles adorassem a um outro Deus chamado Baal, e eles começaram a se tornar idólatras. Então Acabe, influenciado pela sua esposa, se tornou um idólatra. A Bíblia inclusive vai dizer que Acabe foi dos piores reis até a sua época, até o momento do seu reinado, foi do pior dos anteriores. Então nós vemos um cenário teoricamente caótico. Se eles tinham se levantado contra os profetas de Deus, os verdadeiros profetas, certamente Elias estava nesse pacote. Eles tinham se levantado contra Elias, eles perseguiam Elias, por causa da idolatria do povo, por causa do pecado desses reis. O que acontece? Elias vai declarar seca, que não choveria durante mais de 3 anos, e aí aquilo vai revoltando, até que chega um determinado episódio, e esse aqui eu quero contar com vontade. Chega um determinado momento que Elias decide, por ordem divina, se apresentar a Acabe. Quando ele se encontra com Acabe, ele dá uma bela de uma exortação para Acabe, e ele fala: olha, você está se desvirtuando dos preceitos, você está fazendo a coisa errada, você está idolatrando, adorando um Deus errado, a Baal. E nesse confronto, Elias vai desafiar Acabe, e ele vai falar mais ou menos assim: vamos fazer o seguinte, se esse Deus seu, Baal, presta, então vamos para o monte, você vai convocar todos os profetas de Baal, que eram 450 profetas, 450 profetas de Baal. E ele falou: e a gente vai fazer um sacrifício, a gente vai fazer um holocausto. O Deus que enviar fogo para o holocausto é o Deus verdadeiro. Acabe: tá bom, então vamos. Eles sobem no Monte Carmelo, e eles escolhem 2 novilhos.
Quando escolhem esses 2 novilhos, ainda Elias dá preferência e fala: pode escolher, para que não tenha treta, pode escolher o novilho você primeiro. E aí vão os 450 profetas, Acabe e o povo de Israel. Por quê? Porque tem que ter público. Meu irmão, com o milagre, do milagre que vai acontecer, tem que ter plateia. Então ele chama o povo de Israel, convoca e fala: vamos ver quem que é o Deus verdadeiro. E ele dá a preferência, afinal de contas eram 450 profetas, muita coisa. Ele dá a preferência para eles começarem. Aí eu vou te contar a história. Eles criam um altar, eles partem um novilho em cima daquele altar, e eles começam pela manhã a clamar ao Deus Baal para que ele enviasse fogo. E clama, e dança, e dá volta do altar, e faz isso, e faz aquilo, e nada acontece. Quando chega meio-dia, aí eu me identifico com Elias. Elias começa a zombar. Ele olha e fala assim: grita mais alto, que ele está dormindo. Grita mais alto, que ele deve estar ocupado. E aí o que eles começam a fazer? Eles começam a se cortar e a derramar sangue em cima do altar, como uma prestação de culto, para ver se o Deus deles fazia alguma coisa. Resumo da história: passa o meio-dia, eles continuam lá, eles se cortam, eles gritam, eles fazem de tudo, e não acontece absolutamente nada. Aí chega a hora de Elias. Só um pegou. Vou falar de novo. Chega a hora de Elias. Elias prepara aquele altar e ele coloca 12 pedras. Coloca o novilho partido ali. E como ele não quer qualquer coisa e que ninguém fala que saiu no YouTube, que teve treta e tinha alguma explosão embaixo, alguma coisa, ele fala o seguinte: pega cântaro de água e derrama. Porque se é para ser milagre, taca o elemento aniquilador do fogo para ver se alguma coisa vai acontecer. Eles derramam água. Eles derramam água sobre o altar, cântaros e cântaros de água. E aí Elias tinha 450 profetas, tinha Acabe e tinha o povo de Israel de espectador, e do outro lado tinha Elias. Elias chega diante de Deus e fala: Senhor, mostra para esse povo que tu és Deus de Israel. Faz descer fogo nesse holocausto. E a Bíblia vai dizer: então caiu fogo do céu e consumiu não somente aquele novilho, mas toda a água que tinha ficado secou. No momento que o povo de Israel vê tudo aquilo, eles começam a reconhecer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas havia uma lei, e a lei dizia o seguinte: que todo aquele profeta que fosse um falso profeta, o seu destino era a morte. Então Elias, perante essa lei, faz o quê? Pega os 450 profetas de Baal e mata os 450 falsos profetas. Pegou a história? Esse é o pano de fundo. Viu o filme? Me ajuda. Visualizou? Tá aqui. Elias não estava de rosa, mas deu para visualizar. Então estamos com esse pano de fundo. Aí Acabe está vendo a cena. Elias vai falar para Acabe: Acabe, vai vir chuva, se prepara. E aí tem aquela história de: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E quem sabe o resto da música? E esse é o sinal. E aí, isso, tá. Então, aí você entende de onde sai a música. Então o que acontece? Ele vai profetizar que há chuva. Só que quando ele chega em casa, ele vai encontrar com quem? Com a abençoada da Jezabel. Aí Acabe chega e vai encontrar com Jezabel.
E agora vamos ler o que a Bíblia diz, 1 Reis, capítulo 19, verso 1 em diante. Agora sim eu vou começar a pregar. 1 Reis, capítulo 19, verso 1 em diante, diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã a esta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Irmão, a mulher ficou louca, a mulher ficou irada, a mulher falou: quê? Elias fez tudo isso? Então manda um recado para Elias: que os deuses me castiguem se amanhã eu não fizer com ele pior do que ele fez com os profetas. E olha o texto: Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, Irmão, eu quero fazer um parêntese aqui. Peraí, eu aqui nessa hora eu estou indignada. Quem fica indignado junto comigo? Por quê? Porque peraí, Elias não viveu um milagre, Elias viu um show. Porque se tem plateia já era show. Elias está vendo todo aquele cenário, cai fogo do céu. De repente vem Jezabel e manda um recadinho, e Elias se desestabiliza. Elias tem medo. De repente Elias foge. Meu irmão, o que está acontecendo aqui? Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou aonde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Eu estou interpretando alguns que ficam fazendo drama com Deus. Chegou qualquer negocinho, já começa: quero morrer. Depois ele se deitou debaixo da giesta e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeceira havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna. Diga comigo: entrou numa caverna. Não, fala mais forte: entrou numa caverna e passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando tirar a minha vida. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Diga comigo: não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Diga comigo: não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando tirar a minha vida.
o Senhor lhe disse: volte pelo caminho de onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei de Arã, unja também a Jeú filho de Ninsi como rei de Israel, e unja Eliseu filho de Safate de Abel-Meolá para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, Elias, reservei 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não os beijou. Feche seus olhos mais uma vez e ore comigo, pedindo para o Espírito Santo falar ao seu coração. Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. Será uma pessoa falando, mas o teu Espírito pode gritar no interior de cada um aquilo que precisa ouvir da parte do Senhor. Por isso nós te dizemos: a nossa expectativa está em ti. Fale conosco em nome de Jesus. Queridos, eu intitulei essa mensagem de o que nos impede de viver o novo. Eu confesso para vocês que quando eu olho para toda a história, e um dos nossos problemas é que às vezes nós lemos só um fragmento da palavra e não todo o cenário do que está acontecendo. Você pode ouvir aqui eu relatando a história e perceber que Elias tinha acabado de vivenciar um dos ápices do seu ministério. Ele tinha acabado de vivenciar um momento onde ele viveu o respaldo de Deus da sua vida, mostrando para todo o povo de Israel, porque ele tinha recebido uma direção da parte de Deus. E assim como Deus falou, Elias fez, e o milagre, e o extraordinário, e o sobrenatural aconteceu na sua vida. Só que a Bíblia vai nos dizer que quando chega a ameaça de Jezabel, Elias teve medo. E o que Elias faz? Foge. Elias vai para o deserto. Depois do deserto ele se enfia dentro de uma caverna. Então eu quero que você e eu possamos aprender através dessa história, porque não adianta Deus querer trazer algo novo em 2024 e você viver realidades que te impedem de acessar aquilo que Deus tem. Nós precisamos querer colocar o pé naquilo que Deus tem para nós. E o que eu consigo perceber através desse texto? Que uma das coisas que nos impedem de viver o novo de Deus é dar credibilidade às ameaças. Deixa eu te dar uma notícia, querido. Não tem como você evitar que a ameaça chegue. Na sua história, nesse ano de 2024, vão vir ameaças. Vão vir coisas para tentar te desestabilizar. Vão vir coisas para tentar infundir medo em você. Você não tem como evitar que a ameaça chegue, mas você tem como evitar que ela desça no seu coração e faça com que você saia do lugar daquilo que Deus tem para você. A notícia chega, a crítica chega, as situações chegam. O problema não é ela vir, o problema é quando o medo invade seu coração e por medo você não avança para aquilo que Deus tem para você. E eu te autorizo a dar indireta. Você pode dar uma cutucada em quem está perto. Se você vê que Deus está falando, vai que ele não entendeu, você já ajuda ele a entender. Está pegando ou não está pegando? Quando nós damos credibilidade às ameaças, sabe o que acontece? O medo entra, e quando o medo entra, o medo começa a embaçar a sua visão. Você já não enxerga aquilo que Deus falava ao seu respeito. Você já não enxerga aquilo que Deus estava te mostrando e projetando. Por quê? Porque o medo embaçou a sua visão. E sabe o que é o pior? O medo não só embaça a visão, mas também embaça a audição. Você para de ouvir aquilo que Deus estava falando. E aí você começa a ouvir o quê? A voz de Jezabel dizendo: eu vou acabar com você. Quando Deus está te dizendo: eu estou contigo, eu te defendo, eu sou o teu Deus, eu mostro para o povo que eu sou o verdadeiro Deus. Então nós não podemos permitir que as ameaças façam o que fizeram com Elias. O que, pastora? Desestabilizá-lo. A ameaça desestabilizou Elias, fez com que Elias perdesse o rumo. Por que você está dizendo isso, Lola? Porque ele foi para um lugar que ele nem deveria ir. Quando você perde um rumo, quando você vê que você está perdendo o rumo? Quando você foi para um lugar aonde você não deveria ir.
Você não tem claro para onde você está indo. Então o que Satanás ele tenta fazer? Jogar uma ameaça para que você se perca no propósito. Jogar uma ameaça para que você fique sem entender para onde você deveria ir. Falo mais, tem ameaças que vêm para tentar te colocar num lugar onde você já esteve e já venceu. Pega isso aí. A ameaça vem para quê? Para que você volte para um lugar onde você já passou, já venceu, já rompeu. E o que a ameaça vem para te dizer? Vai voltar para aquele lugar. E aí você com medo fala, não, eu não quero esse lugar. Mas vai caminhando para o lugar, porque está com medo. Aí eu já tive desempregado, pastor, é horrível. Agora que eu rompi, agora que eu tenho, eu estou rompendo. Chega a carta de demissão. O que é isso? É a ameaça para dizer o que? Que você vai voltar para aquele lugar de desempregado. E aí vem Deus para te dizer, não, mesmo que a ameaça venha com uma notícia de desemprego, eu venho para te dizer que agora você é empreendedor. Tem algo novo para você. Tem algo novo para você. De dar credibilidade às ameaças que chegam. Irmão, hoje de manhã é engraçado, eu estava até contando que eu estava saindo para vir para a igreja e eu acordei cedo e estava ali meditando na palavra, vendo. E aí meus pais foram embora ontem à noite de carro para o Uruguai e eu estava monitorando, seguindo, e de repente eu levantei. E aí eu estou assim, eu falei assim, gente, eu vou falar desse negócio de ameaça. É capaz de eu estar prestes para ir para o culto, receber uma ligação que deu algum BO com eles? Pois dito e feito. De repente o Paulo, como assim? O que aconteceu? Aí eles quase tiveram um acidente lá, tiveram um problema com o carro. Na hora, irmãos, que eu ouvi a ligação, eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Porque, e aí tem gente, o que você fez, Lola? O que eu fiz? Nada, me arrumei e vim para o culto. Por quê? Porque a ameaça não será maior do que aquilo que Deus falou. A ameaça pode vir, a notícia pode vir, o comentário pode vir. Ele só não pode tomar meu coração e me tirar do meu posicionamento. Olha para alguém perto de você e fale, não saia da sua posição. Se posicione naquilo que Deus falou. O que me impede de viver o novo? Gente, o anjo chega para Elias. Tem uns que vão gostar disso. E a única coisa que o anjo chega falando para Elias é, levanta e come. Deus que fala, oh Jeová. Tem uns mandando para nutricionista o texto bíblico. Aonde, pastor? A 1 Reis quanto? Se até o anjo mandou Elias comer, por que você está me proibindo? O anjo chega para Elias e fala, levante e coma. Quando Elias olhou, tinha um pão e tinha água. Elias comeu, bebeu, voltou a dormir. E o anjo chega de novo, segunda vez, levante e coma. Lola, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que algo que te impede de viver o novo de Deus é a falta de alimento. E não acho que é comida, tá, irmão? Você está entendendo, né? Senão os irmãos já falam, ai, amei essa pastora. Não, você entendeu que não é alimento, é a palavra. O que nos impede de viver o novo? A falta de alimento, porque não estar abastecido nos enfraquece. Não estar abastecido tira o nosso foco, porque antes o nosso foco era no propósito, agora o nosso foco é na necessidade. Existe até uma matéria que diz que você não pode ir no supermercado comprar com fome. E você já fez o teste e sabe que é verdade. Porque quando você vai no supermercado com fome, você compra o que você não precisa. E aí começa a tacar coisa no carrinho. Por quê? Porque não é aquilo que é propósito, é aquilo que você deseja para suprir uma coisa que ainda não supriu. Então você começa a tacar coisa no carrinho, e taca coisa no carrinho. Por quê? Porque você está com fome, você perde o senso. É isso que acontece quando nós estamos com fome espiritual. Nós perdemos o rumo, nós perdemos o senso, nós focamos na necessidade. E sabe que
isso é algo que Satanás sabe. E agora eu vou falar para uns aqui. Satanás sabe tanto que se ele não puder te parar, ele te acelera. Porque você acelerado esquece de se alimentar. Você acelerado começa a produzir. E você esquece de parar para se reabastecer. Vou falar. Você que é voluntário, você que é liderança, você que é ministro, não se esqueça que mais do que entregar, você precisa se reabastecer. Porque tem muita gente correndo para entregar quando deveria se tornar. E a gente precisa buscar do alimento, porque sem alimento, seu alvo se torna a sua necessidade, e não aquilo que Deus quer de você. Isso me impede de viver o novo. Por quê? Porque eu não parei. Quando eu vejo, eu estou naquela atividade. Estou fazendo, produzindo. Isso em todas as esferas, não só ministeriais. Em todas as esferas eu estou fazendo. Irmão, você sabia que uma das estratégias de Satanás nesse século se chama agenda? Como assim, pastor? Assim, uma agenda lotada. Porque quem se enche de coisa não consegue nem sequer parar para refletir para onde tem que ir. Só está fazendo. Por que você está falando isso, pastor? Porque o ano está começando. E se sua agenda for uma agenda que não contempla o alimento, você simplesmente será refém das atividades e não caminhará por propósito. O anjo está dizendo para Elias: levanta e come, Elias. Porque não adianta, você não consegue ir para onde você tem que ir sem alimento. Deixa eu falar isso para você. Você não chegará onde você tem que chegar em Deus sem alimento. Você precisa do pão da vida. Você precisa de palavra. Você precisa se reabastecer. Você precisa buscar a presença. Porque é nesse lugar da presença que nós somos reabastecidos. É nesse lugar da presença que o pão, o aroma do pão quente está disponível. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus vai declarar: eu sou o pão que desceu do céu. Ele é o melhor alimento. Sabe o que nos impede de viver o novo? Pega isso aqui em nome de Jesus. Vou falar para alguém aqui. Sabe o que nos impede de viver o novo de Deus? Se estabelecer em lugares onde Deus não autorizou. Pode dar uma cutucada em alguém perto de você. Fala: olha aí. Fala para a pessoa: presta atenção. Se não é você, vai que possa vir a ser. Então presta atenção. O que me impede de viver o novo de Deus? Me estabelecer em lugares onde Deus não autorizou. Tem muita gente que não consegue viver aquilo que Deus tem, porque está em lugares que Deus não mandou ir. Está em ambientes que Deus não mandou ir. Falo mais, tem gente que Deus mandou já para sair, a pessoa não sai. Tem amizades que Deus já falou para cortar, você não cortou. Tem ambientes que Deus já falou para sair, você não saiu. Ai, mas é tão bom. Tem uns ambientes, irmão, que até tem cara de bênção. Você fala: mas é uma bênção. Sim, mas não te cabe mais. Por quê? Porque o novo não tem cheiro de antigo. Então, para viver o novo, eu tenho que me desvencilhar do antigo. Quem está pegando o que eu estou falando? Irmão, por que eu não consigo viver o novo de Deus? Olha o que Elias faz. Elias não pergunta para Deus. Ele todo guiado por Deus. Até o fogo cair está bonitinho. De repente ele entra em crise e sai sem rumo. Deixa o servo dele e sai. Para onde? Para o deserto. Pega isso aqui. Uma coisa é deserto que Deus te leva. Porque deserto que Deus te leva tem toda a provisão disponível para você passar pelo deserto. Agora outra coisa é deserto que você cisma em ir. Outra coisa é deserto que você escolhe ir. Tem gente que vai para deserto que Deus não mandou, escolheu ir para o deserto. E deserto que Deus não mandou é lugar de morte. E sabe o que é pior? Que Elias vai para o deserto. E como se não bastasse, Elias entra numa
caverna. Eu te faço uma pergunta: em que momento Deus falou para Elias, vai para a caverna? Vou perguntar de novo, em que momento? Vou falar de novo, em que momento? Mas Elias foi. Elias entra na caverna. Dá para perceber que Elias está em crise, irmão? Quem já passou por umas crises dessas? Levanta a mão. Levanta a mão. Confesse que a confissão traz cura. Quem está passando, disfarça. Mas Elias foi para a caverna. O anjo mandou ele comer para se reabastecer. Mas quando chega Deus, Deus faz duas perguntas para Elias. A mesma: que fazes aqui, Elias? Vou traduzir. Por que você está num lugar aonde eu não te mandei ir? Por que você se enfiou nessa caverna, achando que quem está te perseguindo é poderoso, quando na verdade o poderoso sou eu? Por que você foi para um lugar de autocomiseração, de vitimismo? Por que você está lambendo as suas feridas, achando que as promessas que eu dei para você têm tempo de validade? Deus está dizendo para Elias: que fazes aqui, Elias? Olha que engraçado. Elias fica com medo, porque ele recebe uma ameaça de Jezabel, de que ele iria morrer. Aí Elias, com medo, vai para a caverna e fala o quê? Deus, eu quero morrer. É doido, né? Que Elias estava de boa. Quando recebe a ameaça de que vai morrer, fica desesperado, vai para a caverna e aí fala o que? Deus, eu quero morrer. Se quisesse morrer, ficava no lugar. Não é não? Terrível. Tem uns até falando: ai Deus, eu tô que nem Elias, me ajuda, porque eu tô com medo. Eu vou falar algo aqui. Existem pessoas que vão para a caverna, pega isso aqui. Existem pessoas que vão para a caverna por ameaças muito inferiores daquilo que elas já venceram. Ela só esqueceu o que já venceu. Foi para a caverna. Falei: isso aqui eu não vou aguentar. Isso aqui é demais para mim. Para um pouquinho e olha para trás tudo que você já venceu. Olha para trás tudo que você já rompeu. E começa a olhar e perceber que isso aqui não é nada. Que a crítica de alguém não é nada. Que a rejeição de alguém não é nada. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós estamos em crise, achando que todo mundo nos rejeita, quando na verdade nós estamos com... Esses dias eu estava falando com alguns amigos. Nós estamos com inimigos invisíveis. Por quê? Porque são inimigos que nós criamos. O inimigo que a gente está enfrentando nem sabe que a gente está brigando com ele. A gente está ali competindo, está brigando, está desesperado. Não, porque é isso, porque é aquilo. E está se desgastando. E aí entra em crise. Quando vê, o seu adversário, que você tanto acha que é um adversário, nem está aí para você. E aí o que aconteceu? O inimigo é o medo. Que você ouviu o que não deveria ouvir. Você entrou numa caverna. Mas eu estou aqui para te dizer, da mesma forma que Deus falou para Elias: o que você está fazendo aí? Sai da caverna. Sai da caverna. Você está aqui comigo nessa tarde? Sabe o que nos impede? Já estou indo para o fim. Obrigada. Aumenta aí uns 20, estou brincando. Bom, sabe o que nos impede de viver o novo? Isso aqui é forte. O que nos impede de viver o novo é não ver o cuidado e a paternidade de Deus, porque Deus não fez da nossa forma. Ai, pastora, mas eu não vejo Deus fazendo. Por quê? Ai, porque eu achei que Ele ia fazer assim. Ah, você achou? Mas Deus não está fazendo nada. Por quê? Porque não está fazendo do seu jeito?
Deus fala para Elias: sai da caverna, Elias. E aí o texto diz: porque o Senhor vai passar. Elias sai da caverna e fica esperando o Senhor passar. E aí vem um vento forte. Uau! E aí que nada, Deus não estava no vento. Aí o que acontece? Vem o terremoto. O terremoto sim. No terremoto Deus vai estar, porque Deus gosta do terremoto. O terremoto abriu as prisões de Paulo e Silas. E aí o texto diz que Deus não estava no terremoto. E aí eu imagino, não Elias, você frustrado falando: Deus, como assim não está no vento? Não está no terremoto, está onde? Que horas que o Senhor vai falar? Que horas que o Senhor vai fazer? Em que momento o Senhor vai intervir? E aí, irmão, veio os da bleia e fala: é no fogo. No fogo ele está. É no fogo. Né, pastor? No fogo ele está. Irmãos, ele não estava no fogo. Mas peraí, Senhor, se nós olharmos para a Bíblia, Deus se manifestou em todas essas formas, tanto em vento, quanto em terremoto, quanto em fogo. E tem muita gente que desistiu daquilo que Deus vai fazer, porque quando Deus não veio no formato que esperava, ou não fez do jeito que esperava, desistiu. Só que a ordem de Deus não foi: espera o terremoto. A ordem de Deus foi: sai, que o Senhor vai passar. Enquanto o Senhor não passar, você continua esperando, porque se Ele disse que vai passar, Ele vai passar, seja em vento, seja em terremoto, seja em fogo. Gente, Deus é especialista. Deus é especialista em frustrar expectativas humanas. Por que Deus faz isso? Porque senão Ele não seria Deus. Se Ele encaixasse na sua mente limitada, Ele não seria Deus. E Ele nunca te surpreenderia, porque afinal de contas você nem precisaria dEle, se tudo que tem que estar no formato que você pensa. Mas Deus está aqui para nos dizer que 2024 vai ser um ano onde Ele vai te surpreender. Vai sair do esquema, meu irmão. Eu ouvi uma história uma vez de um soldado americano na Segunda Guerra Mundial. Ele estava todo ferido, fugindo dos alemães. E aí de repente ele entra numa caverna e ele faz uma oração. E ele fala: Senhor, o Senhor podia fazer com que uma pedra agora caísse nessa caverna, na porta, e a minha vida fosse poupada. O Senhor poderia fazer com que algo caísse na porta dessa caverna, pedras, e eles não me enxergassem aqui. Diz que quando ele estava dentro da caverna olhando, começa uma aranha a fazer uma teia de aranha na porta da caverna. Aí ele falou com Deus assim: você está de brincadeira, né? Eu estou te pedindo para o Senhor colocar uma pedra para poupar a minha vida, e o Senhor mandou uma aranha. A aranha foi trabalhando. Quando os alemães chegaram perto da caverna e viram aquela teia de aranha, falou: aqui não, porque senão tinha rasgado a teia, vamos continuar. Não tem ninguém na caverna. Por quê? Porque nem sempre o livramento que Deus tem para você é pedra. Às vezes o formato com que Deus vai fazer não é aquele que você espera, mas Ele continua fazendo, porque Ele continua sendo Deus. Porque o novo de Deus quebra o seu padrão, o novo de Deus quebra a sua referência, o novo de Deus quebra o seu protocolo, o novo de Deus te tira da sua zona de conforto. Então não venha dizer para Deus que você quer viver o novo de Deus, se você não está disposto a ser alargado. Aí, pastora, você é cruel. Não. Estou pregando para mim. Porque não é fácil. E a Bíblia diz que não estava no vento, não estava no terremoto e não estava no fogo. Mas a Bíblia diz que estava no sussurro.
numa voz suave. Presta atenção no que eu vou te falar. Sabe por que Deus estava no sussurro? Porque só consegue ouvir sussurro quem está perto o suficiente. Se você quer, irmão, ouvir Deus em fogo, terremoto e vento é fácil. Quero saber é ouvir no sussurro. Tem que se aproximar do coração, tem que estar perto da presença para ouvir o sussurro de Deus, ouvir aquilo que Ele está falando. Se é para o Senhor, aplauda com força. Sabe, uma das coisas que nos impede de viver o novo é o isolamento. Elias fugiu, deixou seu servo lá atrás e foi para a caverna sozinho. Sabe qual é o problema do isolamento? É que a única voz que você ouve é a sua. E a sua alma está gritando. E a sua alma está em crise. Elias estava em crise. E quando a gente se isola, a gente começa a achar que é só a gente que está vivendo o nível de provação que está vivendo. Gente, olha o discurso de Elias. Deixa eu vir para esse lado aqui, que eu já fui para esse. Olha o discurso de Elias. Elias chega e fala assim. Deus fala para ele: por que você está fazendo aqui, Elias? Tipo, por que você está na caverna? Foi para cá que eu te mandei. O que você está arrumando? E Elias vem com aquele discurso nobre: é porque eu tenho sido zeloso com a tua obra. Eu já imagino aquela voz de trovão: eu tenho me mantido, eu defendi o Senhor, e agora só sobrou eu, e estão querendo me matar. Estou sozinho. Só eu que estou no problema, na crise, na tribulação. Meu irmão, eu amo quando Deus dá um choque de realidade. Porque Deus está tirando Elias desse isolamento. E ele primeiro fala o quê? Sai da caverna. Depois que ele sai da caverna, ele fala assim: deixa eu te explicar. Tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Então para de achar que é só você que está sendo nobre e que está vivendo propósito. Tem um monte de gente vivendo ameaça, vivendo crise, e não se enfiaram na caverna como você. Então dá jeito de sair da caverna. Ai, pastora, você não tem muita empatia com a dor, né? Não, irmão, a dor tem prazo. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Tem o dia de chorar, mas tem o dia de parar de chorar. Tem o dia de se levantar, e tem o dia de querer sair da caverna. Meu irmão, eu me lembro um momento na minha vida que tudo estava dando errado, e eu comecei a ficar nesse lugar de autocomiseração, de meu Deus, tudo dá errado, nada acontece na minha vida. Minha família é crente, a gente te serviu toda a vida, estava igualzinho a Elias. Minha família é crente, toda a vida te serviu, a gente viveu para a tua glória, para a tua obra, e olha aí, estou desempregada, formei na faculdade, tenho diploma para nada, não consigo emprego nenhum. Estava namorando, fiquei noivo e acabou o noivado. Comprei uma moto, me roubaram a moto. 1 mês e meio roubaram a moto de mim. Tudo dando errado. E aí um dia eu ouvi uma pregação do pastor Márcio Valadão. E ele olhou para a câmera e ele disse assim: Jesus não mandou ninguém tirar Lázaro de lá de dentro. Ele deu uma ordem: Lázaro, vem para fora. E ele falou: você que está no sepulcro, está escuro e está fedendo, a ordem já foi dada, mas quem precisa sair é você. Então eu estou aqui para te dizer: sai da caverna, porque a ordem já foi dada, e se não é o seu lugar, ainda tem propósito, ainda tem plano de Deus, ainda tem promessa de Deus para a sua história. Fique de pé nessa tarde.
Querido, sabe qual é a nossa maior guerra para vivermos o novo de Deus? A nossa alma. A maior guerra para vivermos aquilo que Deus tem para nós é a nossa alma. Porque muitas vezes a nossa alma vai querer gritar que é válido a gente ficar nesse lugar. Que se o ano não começou com tudo mudando, qual é a garantia de que vai ser diferente? Talvez você colocou tanta expectativa e tanta projeção no início desse ano, que como ele já não iniciou da forma que você esperava, você já perdeu toda a sua expectativa. Porque a sua expectativa estava nos dias e não naquilo que Deus falou. Para que a gente possa viver o novo de Deus, a gente tem um momento que a gente precisa silenciar nossa alma. Sabe por quê? Porque Deus está tentando dizer para Elias o que está tentando dizer para você e para mim hoje. O que, pastora? Elias, você não tem tempo para ficar dentro da caverna, porque ainda tem 2 reis que você precisa ungir, e ainda tem um profeta que você precisa ungir. Então por que você está perdendo tempo em olhar para a sua condição atual e para as ameaças que chegaram até você, quando eu ainda tenho propósito com você, e eu estou te chamando para algo extraordinário? Eu sou o mesmo Deus que fez com o fogo. Eu preciso que você entenda algo. Eu sei que nós temos ouvido muito que a gente não tem que olhar para trás e não tem que olhar para o passado, mas existe um texto que me autoriza só por um motivo para olhar para trás. Qual, pastora? Quando o profeta dizia: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não olho para trás para ficar no passado, eu olho para trás para relembrar. Se Deus fez cair fogo do céu, Ele pode me livrar de qualquer ameaça. Se Deus esteve comigo contra 450 profetas de Baal, Ele estará comigo contra Jezabel. Deus continua sendo o mesmo. Só que nós precisamos silenciar a nossa alma. Por favor, pegue isso aqui. Nós precisamos silenciar a nossa alma. Sabe por quê? Porque se a sua alma falar forte, você não ouvirá os sussurros do céu. Se a voz da sua alma dando crise falar mais alto, você não estará perto o suficiente para ouvir aquilo que Deus tem. E às vezes Deus não vai gritar e não vai trazer terremoto, porque Ele já fez isso. Já usou profeta, já usou palavra, já enviou sinais, e você ainda escolheu permanecer no lugar de dor. Então agora Ele está dizendo: ou você se achega perto de mim, ou você não entenderá o que eu tenho para você. Feche seus olhos nessa tarde. Eu gostaria que você começasse a silenciar a sua alma.